Eu sou Flávio Cerqueira, sou escultor. Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhido. O interesse por arte surgiu quando eu estava no fim da adolescência, começo da vida adulta. Trabalhava numa imobiliária de office boy. Tive contato com artesanato de hippie. Então eu achei aquilo interessante e por um acaso eu comecei a querer fazer aquilo. Então quando eu saí da imobiliária, naquele período de exército, eu fiquei um ano no ócio, sem fazer nada em casa. Então eu decidi começar a fazer aquilo. Aquilo foi meu start com a arte. Então eu nunca tive uma intenção de ser artista. Eu decidi fazer faculdade porque eu vi um vídeo do Vicky Muniz na MTV, no começo dos anos 2000, que ele falou que era artista plástico. Eu não sabia, pra mim, que o que eu estava fazendo era estátua. Então eu achava que, como eu tinha uma amiga que estava fazendo desenho industrial, eu achei que eu ia cursar estátua industrial. Fui comprar o guia de estudante para achar o que eu ia fazer, descobri que não existia o curso de estátua industrial. Aí quando eu me deparei com esse vídeo do Vicky, que eu descobri que a profissão era de artista plástico, que a estátua era a escultura, foi quando eu procurei o curso de artes visuais e aí que tudo começou. Eu entrei na faculdade para fazer escultura. Eu cursei o primeiro ano, primeiro e segundo semestre, e não teve escultura, porque era mais matéria teórica. Então no terceiro semestre eu já fui reclamar, porque eu falei, porra, não tem escultura, então eu vou embora daqui. Foi quando, no terceiro semestre, que aí tinha grade curricular, que eu comecei a ter aula de modelagem. Aí eu tive um ano de modelagem na faculdade. Quando terminou a faculdade, eu vi que aquilo era só uma pincelada, né? Que o conhecimento técnico, que era o que eu buscava na faculdade, era bem limitado. E não me dava suporte para fazer o que eu estava a fim de fazer. Foi quando eu procurei curso livre de modelagem. E foi aí que eu descobri o Cícero Dávila, que é um escultor, que tem um ateliê em São Paulo, que ministra curso de escultura. Foi quando eu procurei ele para fazer o curso de modelagem com ele. Lá foi a minha faculdade de escultura. Eu fiquei no ateliê do Cícero durante 5 anos. Então, meus primeiros trabalhos foram todos feitos nesse ateliê, em aula. Então eu usava as aulas para desenvolver meu trabalho. Então eu usava o meu trabalho como estudo também, sabe? Eu descobri que era bronze quando eu vi o Rodin. Na época da faculdade, eu vi uma exposição dele que teve na Pinacoteca, e que veio a exposição da Porta do Inferno, e eu vi os bronzes do Rodin. Eu falei, porra, quero ser igual a esse cara. E aí foi daí que surgiu o bronze. Eu não queria outra coisa, assim. Eu até fiz umas coisas durante, aprendizado, eu fiz de resina, de gesso, mas o resultado não me satisfazia, sabe? Faltava alguma coisa. O resultado que eu gostaria só se dava, com bronze. Nos primeiros trabalhos, eu cobria com uma pintura eletrostática para simular porcelana no bronze, subvertendo a matéria, né? Então eu trabalhava com bronze, que é essa superfície rígida, e dava um aspecto de fragilidade na peça. Porque eram questões conceituais que eu estava buscando naquele momento, sabe? Eu trabalhava com a questão do vazio, de ausência, questões que eu queria também transmitir no físico da peça. Desde o começo eu dedicava um dia, eu trabalhava numa galeria de arte e a segunda-feira era meu dia de folga. Então era o dia que eu ia fazer aula e era o dia que eu ia na fundição. Então eu acompanhava esse trabalho de perto. Então eu estava sempre presente na fundição, aprendendo todo o processo, como fazia. Então eu aprendi com eles também. Porque como eu posso cobrar uma coisa que se eu não sei fazer? Então eu fazia escultura, modelava a escultura. Antes de aprender a fazer o molde, eu acompanhava a pessoa que fazia o molde até aprender a fazer o próprio molde. Depois a cera, retocar a cera. Então fui acompanhar todo o processo e hoje eu participo do processo inteiro. Do início, que é aqui no ateliê, que começa o processo de fatura, que era a modelagem,
até a fundição, até a parte da fundição. 50% do trabalho acontece no ateliê, mas a outra metade acontece na fundição. São pessoas que trabalham comigo há mais de 10 anos, então isso é importante, ter esse carinho que eles sempre teve com os trabalhos que a gente faz junto. Eu deveria, né, fazer desenhos. É uma coisa que eu me cobro bastante, assim, mas eu tenho um certo bloqueio, não consigo desenhar. Então eu vou fazendo, assim, tipo, já na plastilina. No começo eu usava barro, mas como no começo eu fazia o trabalho em casa, então a plastilina é uma massa de modelar, que ela tipo, suja menos, né? Então, e ela não seca, então não preciso ficar molhando toda hora. Então eu trabalho na plastilina e vou direto. Então o meu desenho já é na plastilina. Eu vou desenhando com as mãos, né? Tipo, mentalmente, tipo, essa parte do desenho que eu faria em papel de sketch, eu vou já fazendo desenho na massa, na plastilina. Eu acho que todos os trabalhos acabam tendo um pouco de mim, porque é o que faço, né? Então, mesmo se for, às vezes, você está fazendo um trabalho, como eu trabalho com figura humana, uma referência tipo, de fisionomia que você recorda, ou de uma situação que você recorda. Não que eu estou fazendo autorretrato, sabe? Nunca trabalhei com autorretrato, sabe? Então, são situações vividas, né? É um tempo vivido. As narrativas que eu construo são os tempos vividos. Então eu acabo colocando minhas experiências nos trabalhos. Não tem como fugir disso. E se falar de coisas que eu sei, né? Então as coisas que eu sei são as coisas que eu vivencio, que eu experiencio. Não sei porque eu cheguei na figura humana, mas eu acho que também pode ser pela tradição escultórica, né? De decidir fazer, bom, eu vou trabalhar com escultura e de ter o Rodin assim como a primeira referência de trabalho, né? E alguns trabalhos assim são alguns trabalhos. Fiz um trabalho que é o corpo fragmentado, né? Que eu utilizei só as pernas. Mas é uma coisa que eu não sei te explicar, é uma coisa que eu vou fazendo, né? Não tem um motivo específico de trabalhar com a figura humana. Talvez por contar histórias, né? Então sempre é um personagem. Eu acho que fazer uma coisa a escala real já existe, né? Essa escala fora do real, que às vezes é muito menor, ela sempre era menor que uma escala humana. Então no começo eram as menores, por questões de logísticas e de questões financeiras, com essa escala menor, porque eu também estava anulando aquela ideia de monumental da escultura, sabe? Porque aquilo também não era o que eu estava tipo, buscando na escultura. Eu estava buscando a história de uma história comum. Não estava buscando uma história heróica, uma história de qualquer um. Tenho referências muito tipo, dos meus heróis, né? Tipo, que são os meus heróis. Que na escultura Rodin, o jeito que ele trabalha, o jeito que ele mudou a escultura é muito importante, tanto na história da escultura quanto dentro da minha produção. O Giacometti, na forma que ele pensava a escultura, essa questão espacial e a forma que ele representava as figuras, são sempre umas referências que não são diretamente como eu faço o meu trabalho. E tem o Juan Muñoz, que é um escultor espanhol, que também é um dos meus artistas preferidos. São esses três que são dentro da escultura os meus artistas assim, de cabeceira, são os artistas que eu sempre estou olhando e revendo e sempre tipo, descobrindo coisas novas. Mas eu gosto de olhar bastante pintura também. Eu gosto muito do Carrie Marshall, que é para mim tipo, uma artista incrível. Eu gosto da Indjaka Crosby, eu gosto da Lynette. Tem vários artistas que são referências assim, para mim. E são sempre, é engraçado que são sempre artistas figurativos, né? Esses artistas acabam vindo até mim ou eu indo até eles, a gente se esbarra por um acaso. E são encontros gostosos, né?
que a vida proporciona a gente. Eu sou um pintor frustrado, eu sempre tenho o desejo de fazer pintura. Sempre tive, assim, coleciono caderno, tipo, para desenhar. Sempre que eu viajo, assim, eu trago material de pintura. Incrível quando você vai naquelas lojas, assim, tem um monte de tubo de tinta, um monte de pincel, de pelo de não sei o que, sei lá o que, vários tipos de tela. E sempre eu experimento alguma coisa. Uma hora sai. Uma hora eu venço a pintura. Eu acho que a gente é frágil, né? A gente é frágil, o ser humano é frágil, de um modo geral. Às vezes a gente fica com essa questão de dureza, né? De ser durão, mas eu sou um pouco assim também. Às vezes eu sou um pouco carrancudo, assim, mas sou meio molenga por dentro, chorão, sabe? Então eu acho que essa fragilidade é um pouco isso, assim, né? Não adianta ser sempre durão, né? Então eu acho que essa questão da fragilidade me interessa bastante no trabalho por ser uma questão humana mesmo. Todos nós temos um momento de fragilidade, sabe? E quando eu falo de fragilidade, não é uma fragilidade boba, sabe? É uma fragilidade complexa, sabe? Que cada uma você tem num momento íntimo, sabe? E é uma chavinha também para virar, você tipo, se conectar com o trabalho. Porque os trabalhos às vezes são bem agressivos, de certa forma. Alguns deles mais, outros menos, mas de certa forma tem uma agressão neles, assim. Só que tem uma chave ali que você pode conectar com esse lado mais sutil do trabalho, sabe? Que é uma violência agridoce. Então eu acho que é legal esse confronto. É a mesma coisa tipo, do balanço do bronze com essa simulação da porcelana. Então eu gosto de trabalhar nesse limite, sabe? De confronto dessas duas coisas, essa dualidade, da fragilidade com a dureza, sabe? Então eu acho que é legal viver nessa zona de tensão. Me agrada trabalhar nessa zona de tensão.